Vamos lá, turminha? Faremos agora a correção de matemática, módulo 1, páginas 158 a 163. Poliedros e não poliedros. De acordo com a posição em que estão acomodados, alguns objetos podem rolar sobre uma superfície plana. Um dos motivos para isso acontecer é que esses objetos possuem aspecto arredondado. Primeira questão, observe cada cena e indique com um X o objeto que não pode rolar sobre a superfície se for solto da posição em que está. Então, nós vamos marcar o X apenas nos objetos que não pode rolar. Eu tenho um cubo, um cilindro, uma esfera, um paralelepípedo, uma pirâmide de base quadrada e um cone. Qual desses objetos não pode rolar? Ou seja, eu vou marcar um X nos objetos que não possuem aspecto arredondado. Que objetos são esses? O cubo, o paralelepípedo e a pirâmide de base quadrada. Qual é o nome da forma de cada objeto que você indicou? Então, na segunda questão, você vai escrever o nome dessa forma, desse objeto que nós marcamos o X. Então, eu tenho primeiro um cubo, um paralelepípedo e uma pirâmide de base quadrada. As figuras geométricas espaciais que não possuem superfícies arredondadas são chamadas poliedros. Então, o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide de base quadrada são poliedros. Vejamos alguns exemplos de poliedros: o cubo, paralelepípedo e pirâmide. A esfera, que é inteiramente arredondada, o cilindro, o cone e as demais figuras geométricas espaciais que possuem aspectos arredondados ou superfícies arredondadas são chamadas não poliedros. Veremos agora alguns exemplos de não poliedros: a esfera, o cone e o cilindro. As figuras citadas na resposta da questão anterior, ou seja, naquela primeira questão, são exemplos de poliedros. Observe as indicações no poliedro abaixo e seu molde. Eu tenho aqui uma figura de base triangular, um prisma de base triangular. Então, eu tenho um vértice, aresta e face. Quando eu observo o seu molde, eu percebo que essa figura tem 5 faces. De acordo com as indicações e com o molde desse poliedro, nós podemos perceber que ela tem 5 faces, tem 6 vértices e 9 arestas. Vocês já sabem o que são faces, vértices e arestas. Continuando. Faces, vértices e arestas são elementos essenciais de poliedros. Porém, existem figuras geométricas espaciais que não são classificadas como poliedros e mesmo assim possui alguns desses elementos. O cilindro tem 2 faces planas, mas não é um poliedro, pois possui aspecto arredondado. O cone tem uma face plana e um vértice, mas ele não é um poliedro, pois possui aspecto arredondado. Então, eu tenho aí o cilindro, que tem as 2 faces planas, mas o corpo dele é arredondado. E eu tenho o cone, que tem uma face plana, tem o vértice, mas também tem o corpo arredondado. No cilindro e no cone, as faces planas possuem formato de círculo e recebem o nome de base. Terceira questão, escreva a quantidade de faces planas que esses não poliedros possuem. É só olhar as faces e colocar quantas são. Eu tenho uma esfera. A esfera não tem face plana, então eu vou colocar o número 0. Eu tenho aí uma meia esfera que tem uma face plana, então eu coloco o número 1. E eu tenho um cilindro que tem 2 faces planas, então eu vou colocar o número 2.
Vamos à nossa atividade. Primeira questão. Entre as figuras geométricas espaciais a seguir, contorne apenas os poliedros. Então, nós temos aqui 8 figuras geométricas. Nós vamos analisar uma a uma para a gente circular ou contornar apenas os poliedros, ou seja, as figuras que não têm aspectos arredondados. Aí eu tenho, na letra A, uma meia esfera. Tem uma face plana, mas o corpo é arredondado. Na letra C, eu não tenho corpo arredondado, então vai ser marcado. Na letra E, também não tenho corpo arredondado, então eu vou marcar, é um poliedro. Na letra G, eu tenho um cilindro, tem duas faces planas, mas o corpo é arredondado, então não vou marcar. Embaixo eu tenho a letra B. Eu tenho uma pirâmide de base hexagonal. É um corpo e não tem corpo arredondado, ou seja, é um poliedro. Letra D. Também não tem corpo arredondado, eu vou marcar. Na letra F, eu tenho um cone. Ele tem uma face plana, mas o corpo é arredondado, eu não vou marcar. Então, eu vou marcar a letra H, que também é um poliedro, porque não tem corpo arredondado. Então, as figuras marcadas são letra C, letra E, letra B, D e H. Continuando, segunda questão. Escreva o nome de 3 ou mais objetos do dia a dia cujo formato lembra um poliedro. Esta resposta você vai fazer de acordo com o que você aprendeu. Eu coloquei alguns exemplos. Caixas de presentes. Uma caixa de presentes que não seja arredondada, né? Ela é um poliedro. Um dado, né? Os dados que a gente joga, utiliza em jogos, é um poliedro. Uma embalagem de creme dental também é um poliedro. Um cubo mágico, poliedro. E etc. Aí fica a seu dispor de colocar outros exemplos do nosso dia a dia, de objetos do nosso dia a dia que são poliedros. Lembrando que não pode ter o corpo arredondado. Terceira questão. Ligue cada poliedro à ficha com as informações correspondentes. Eu tenho 4 figuras espaciais e eu vou observar essas figuras para eu ligar corretamente. A primeira figura, eu tenho uma base hexagonal. Essa figura tem quantas faces, quantos vértices e quantas arestas? 7 faces, 7 vértices e 12 arestas. A segunda figura que eu vou marcar, ela tem 8 faces, 12 vértices e 18 arestas. A segunda figura aí, 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. E a pirâmide, 4 faces, 4 vértices e 6 arestas. Quarta questão. Qual dos moldes a seguir, quando construído, representa um poliedro com 7 faces, 10 vértices e 15 arestas? Neste poliedro eu vou marcar um X. É fácil porque são moldes, já estão abertos. Na primeira figura eu tenho 2 bases, mas eu só tenho um lado que é arredondado. Na hora que eu montar, eu vou montar um cilindro, então não pode ser marcado porque não é um poliedro. Na letra B eu tenho quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A figura que eu vou marcar tem que ter 7, então eu não posso marcar a letra B. Figura C, eu tenho 3, 4, 5, também 6 faces, não é a figura C. Figura D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faces, ó. E a figura E, eu vou formar um cone e um corpo arredondado. Então, eu só posso marcar a letra D, que tem 7 faces, 10 vértices e 15
arestas. Quinta questão, observe as figuras a seguir. Figura A, B, C e D. Letra A. Qual das figuras possui maior quantidade de arestas? Essa figura é um poliedro. É só olhar. A letra A e a letra D não são poliedros. A letra B e C são poliedros. Qual delas tem a maior quantidade de arestas? Para ter a maior quantidade de arestas, tem que ter a maior quantidade de faces. Então, é a figura B. Essa figura é um poliedro? Sim. Letra B. Qual das figuras não possui vértice? Essa figura é um poliedro? Essa figura é a figura A, é o cilindro. Ele não tem vértice. É um poliedro? Não. Se não tem vértice, não é poliedro. Letra C. Qual das figuras possui vértice, mas não possui aresta? Essa figura é um poliedro? Não. Essa figura é a figura D, que é o cone, e não é um poliedro porque não possui arestas. Tem vértice, tem uma base, mas não possui arestas. Então, não é um poliedro. Continuando, sexta questão. Quantos cubos é possível identificar na figura a seguir, na posição em que ela está? Eu tenho aí essa figura. Então, eu posso contar quantos cubos tem. Lembrando que tem um cubo na base que nós não estamos vendo. Então, essa figura tem 6 cubos. Se eu pegar essa mesma figura e virar de cabeça para baixo, olha. Quantos cubos agora eu posso identificar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cubos. Ligue cada molde à figura geométrica espacial correspondente. Então, vamos responder a sétima questão. Eu tenho 4 moldes e eu vou ligar a figura que eu vou montar com esses moldes. Então, vamos lá? A primeira figura, eu vou montar uma pirâmide de base quadrada ou de base quadrangular. A primeira figura de baixo é um cone. O molde dela está em cima, é a última figura, é o último molde. A segunda figura montada é um prisma de base hexagonal. Então, eu vou ligar essa figura ao terceiro molde. E a última figura é um prisma de base quadrangular. Certinho? Agora, depois de ligado, eu vou assinalar um X na figura espacial que não corresponde a um poliedro. Só tem uma figura aí que tem um corpo arredondado, que é o cone. E eu vou contornar o poliedro que tem a maior quantidade de faces, de vértices e arestas. Se tem a maior quantidade de faces, vai ter mais vértices, lógico, também mais arestas. Então, é o prisma de base hexagonal, certo? Espero que tenham feito com atenção, que tenham revisado e que tenham assimilado o conteúdo. Lembrando, gente, qualquer dúvida é só perguntar, é só mandar uma mensagem pra gente esclarecer as dúvidas, certinho? Beijos no coração, lembrando que estou com saudade de vocês.